Continuamos a viver uma fase de grande euforia no que ao empreendedorismo diz respeito. Mas, em pleno agosto de 2019, valerá ainda a pena manter esta euforia? Será que continua a ser um bom tempo para investir? Neste vídeo, deixo-lhe algumas das minhas reflexões e alguns aspectos que eu acho que terá que ter em conta daqui em diante. Venha daí! Olá, o meu nome é Tiago Matos e este é o Tiago Matos em Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo em português, onde a minha missão é ajudá-lo a si a ser melhor empreendedor. Uma das principais funções do empreendedor é olhar para o futuro, tentar perceber para onde a humanidade caminha, que oportunidades estão a aparecer, mas também que ameaças pairam no ar, que nuvens negras podem desabar sobre os projetos dos empreendedores. Poderá estar a pensar, Tiago, por que fazer um vídeo neste momento sobre potenciais ameaças ao empreendedorismo e à iniciativa empreendedora em plena fase de expansão económica e em plena euforia empreendedora, um pouco por todo o mundo? Bom, primeiro que tudo, por um motivo muito simples. Tudo o que sabemos sobre a teoria económica e que nunca falha é que, a seguir a um período de expansão, vem um período de crise e, a seguir a um período de crise, vem um período de expansão. Há precisamente 10 anos atrás, vivíamos uma grande crise internacional que começou nos mercados do subprime, se agravou com a falência do Lehman Brothers e se transformou posteriormente numa crise das dívidas soberanas, sobretudo dos países da União Europeia. Alguns países, como é o caso de Portugal, foram intervencionados e as medidas de austeridade somaram-se um pouco por todo o lado, desde o aumento dos impostos ao corte nos salários e nas pensões, restrições ao consumo, etc, etc. O que sabemos é que estes tempos virão e alguns sinais apontam já para a sua chegada nos finais de 2020 e inícios de 2021. Então, que sinais é que você, empreendedor, deve estar atento para perceber se ainda é um bom momento para investir ou como tirar partido das oportunidades que virão com a crise que seguramente chegará? Se olharmos de uma forma mais macro para o nosso planeta, para a componente geopolítica, percebemos que os três principais blocos, Estados Unidos, União Europeia e China, têm diversas ameaças que estão a aumentar gradualmente e que podem conduzir a uma tempestade perfeita. Do lado americano, e para além da instabilidade política provocada pelo presidente Donald Trump, temos também um aumento progressivo dos juros e uma pressão inflacionista que tenderá a crescer. Ora, isto, associado a uma dívida externa enorme daquele país, não só em termos públicos, mas também das empresas e das famílias privadas nos Estados Unidos, levam a que a dívida americana se torne insustentável no curto e médio prazo. O mesmo problema tem a China, que tem igualmente uma dívida absolutamente incontrolável e que, mais tarde ou mais cedo, provocará grandes problemas ao Estado chinês e às suas empresas. Como se isto já não bastasse, ambos os blocos, China e Estados Unidos, estão envolvidos em constantes guerras comerciais que afetam algumas das principais empresas a nível internacional. E já sabemos que, ao afetar as principais empresas internacionais, toda a cadeia de valor está em causa e, com ela, muitas micro, pequenas e médias empresas, um pouco por todo o mundo. Por outro lado, há algumas empresas que até agora vemos como unicórnios não são mais do que acumulados de dívida à espera de dar lucro. Algumas das principais empresas internacionais de serviços, sobretudo relacionadas com as novas tecnologias e que eu não vou referenciar nomes, são, no fundo, bombas relógios que podem explodir a qualquer momento e arrastar as economias para crises muito profundas. Já a União Europeia tem mais ou menos o mesmo problema, mas com uma abordagem diferente. Aqui são os juros anormalmente baixos, historicamente baixos, que estão a esconder fortemente as dívidas de cada um dos Estados-membros, sobretudo da zona euro. Portugal não é exceção. Não só os problemas da dívida externa
privada e pública não foram resolvidos com o passar do tempo e com a saída da crise internacional e com os programas de assistência internacional, como podem aparecer a qualquer momento, assim que o Banco Central Europeu tenha ou se veja obrigado a mexer na sua política de juros e a aumentar as suas taxas diretoras europeias para níveis ditos normais. Por outro lado, outras pequenas tensões geopolíticas, como a questão da Coreia do Norte, do Irão e a já clássica, infelizmente, questão de Israel e da Palestina, podem provocar a qualquer momento um agravamento das tensões internacionais. Não só isto, mas a crescente tentativa de protagonismo por parte da Rússia e também a questão das migrações podem provocar instabilidade internacional a qualquer momento. Assim, podemos dizer que o mundo ainda não curou devidamente as feridas da crise de há 10 anos atrás, mas não terá muito tempo para o fazer. Penso que em 2020, 2021, uma nova crise baterá à porta de todos. Se pensarmos nesse espaço temporal, vemos que falta um ano e meio. Um ano e meio é o período crítico para uma empresa que está agora a começar ou que ainda só deu os primeiros passos, pois já percebemos que os 2 primeiros anos no mercado são extraordinariamente complicados. Provavelmente, a sua empresa estaria em condições de dar lucro justamente quando a crise começar, e isso pode ser um problema para si. Por outro lado, e se está agora a começar um negócio, já sabemos, os empreendedores trabalham muito em contraciclo, detectando oportunidades na envolvente e construindo soluções para as rentabilizar. Assim, e na medida que nos estamos a aproximar de um período de crise, deve ter em conta, sobretudo, 2 questões fundamentais. A primeira é a de tentar apostar em negócios não especulativos. Todos sabemos que há negócios que estão na moda, que vão funcionar durante algum tempo e que tendem a desaparecer. Todos sabemos também que certos negócios atrairão as pessoas por algum tempo ou são bens supérfluos dos quais as pessoas vão abdicar assim que sentam o cinto apertado. Se está neste tipo de negócios, tente perceber que terá um ano e meio para rentabilizar o seu negócio e que, após este timing, poderá ser complicado rentabilizar este tipo de iniciativas. Por outro lado, há negócios que são não especulativos, que estão cá de forma mais ou menos intensa em períodos de crise e em períodos de expansão. A área da alimentação, do vestuário, a área da formação, por exemplo, podem ser áreas interessantes para investir. As pessoas têm sempre que comer e estarão sempre disponíveis a uma boa oferta, embora aqui, tendencialmente, com preferência para uma boa relação qualidade-preço, ou mesmo para o setor do vestuário. Por outro lado, as áreas de formação podem ser muito interessantes, já que as pessoas, em momentos de crise, tendem a repensar a sua carreira profissional ou mesmo a ver-se obrigadas a procurar outras soluções por via do desemprego. Aí tenderão a apostar na sua formação, na sua capacitação, no seu desenvolvimento pessoal para, ultrapassada a crise, reaparecer em força no mercado de trabalho. Por outro lado, não convém esquecer que, mesmo em alturas de crise, e sobretudo em alturas de crise, um conjunto de pessoas, provavelmente mais pequeno do que desejaríamos, continuará a ter certas necessidades, algumas delas agravadas pela própria crise. Outra questão que deve refletir, e que é muito importante, é a de flexibilizar o seu negócio. Se está atualmente no mercado, ou se pensa ainda ir para o mercado, podendo haver uma restrição grande a nível das suas vendas no curto prazo, pense em tornar as suas estruturas mais flexíveis. Pense se o seu negócio precisa mesmo de uma loja, se precisa de comprar aquela carrinha ou se pode ter uma solução de renting, em que, se as coisas não correrem bem, entrega ao seu fornecedor e não tem mais dívida por isso. Pense, por exemplo, também na maneira como vai montar a componente salarial dos seus trabalhadores. Será que não pode reduzir um pouquinho a componente fixa e atribuir uma componente mais variável, mais indexada a resultados, que possa encolher nos meses mais complicados e esticar em função do desempenho do seu colaborador nos meses mais fortes? Precisa mesmo de arrendar aquele escritório
Ou pode trabalhar a partir de casa, alugando, por exemplo, em espaços de cowork, a sua sala de reuniões sempre que precisar conversar com um cliente. Terá mesmo que constituir a empresa com a dimensão total que está no projeto, ou pode ir partindo este investimento de grau a degrau e ir complementando a sua atividade à medida que os resultados aparecem. Estas são algumas dicas que lhe deixo hoje, a 1 ano e meio, 2 anos de uma potencial crise. Espero que tenha gostado deste tipo de vídeo. Não se esqueça, se ainda não fez, de subscrever o nosso canal, deixar-nos o seu gosto e continuar a seguir os conteúdos que vamos produzindo semanalmente. Quanto a nós, vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, fique bem, bons empreendimentos!